será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura, e farás chifres nos seus 4 cantos. Os seus chifres serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Quantos podem dizer amém? Amém. Tome seu assento. Meus queridos, perceba que a estrutura temática do livro de Êxodo basicamente está fundamentada em 3 grandes cenários. 3 cenários que são responsáveis pela construção da espinha dorsal deste livro. O primeiro cenário se refere ao tema que dá origem a este livro, isto é, o Êxodo, ou seja, a saída de Israel do Egito. O segundo cenário se refere à entrega da lei, que se dá no alto do Sinai, neste ambiente de peregrinação. E por fim, há um terceiro cenário, que nós podemos chamá-lo de a revelação e a construção do tabernáculo. Observe que este terceiro e último cenário, responsável pela regência da construção deste livro, ele está inserido a partir do capítulo 25, cobrindo então até o seu último capítulo. Perceba que o texto que nós acabamos de ler aqui esta noite está inserido neste terceiro e último cenário. Haja vista que o capítulo 27 se trata de uma das partículas da revelação que Deus entregou a seu servo Moisés a respeito da construção do tabernáculo. Falar no tabernáculo é falar de uma obra, de uma envergadura grandiosa e incontestável. Segundo a tradição judaica, para Moisés edificar o tabernáculo, foram utilizados materiais provenientes de 3 reinos: reino animal, vegetal e mineral. Alguns estudiosos afirmam que para que o tabernáculo pudesse ser edificado, foram utilizados cerca de 1.200 quilos de ouro puro, 4.200 quilos de prata, 4.200 quilos de bronze, cerca de 2.300 metros de linhos, tais como peles de cabra, carneiro e outras tapeçarias. Porém, estudando sobre o tabernáculo de Moisés, nós vamos perceber que a riqueza do tabernáculo de Moisés não é física, literal, monetária. Entendemos que a riqueza do tabernáculo de Moisés, ela é espiritual, a tal ponto que o autor aos Hebreus, por ocasião de sua carta, descreve-nos alguns princípios a respeito do tabernáculo de Moisés. E um destes princípios é que o tabernáculo de Moisés foi muito mais do que uma tenda que havia sido levantada no deserto. O tabernáculo de Moisés é um celeiro de revelações. O autor aos Hebreus vai chamá-lo de a sombra das coisas celestiais. Isto é, o tabernáculo de Moisés era o reflexo na terra de algo cuja origem estava nos céus, a tal ponto que, partindo desse princípio, que o tabernáculo de Moisés é um celeiro de revelações, nós vamos perceber que estas revelações se manifestam em pelo menos 3 dimensões. Há um conteúdo profundo e inesgotável, que se manifesta numa perspectiva tipológica, espiritual e profética. Olhando para esta verdade,
Entendemos que quando Moisés tem a revelação do tabernáculo, Moisés percebe que há alguns princípios que são responsáveis pela construção deste projeto. E um dos tais que Moisés vai perceber que o tabernáculo, ele por sua vez, sua planta está fundamentada em 3 dimensões, em 3 áreas, em 3 níveis. A primeira dimensão, chamada de átrio; segunda, chamada de santo lugar; terceira, chamada de santo dos santos. Observe que em cada dimensão do tabernáculo havia uma mobília específica. Olhando para o átrio, enxergamos o altar do holocausto e a pia de bronze. Olhando para o santo lugar, quando o sacerdote adentrava ao santo lugar, do seu lado direito havia a mesa com os pães da presença, do seu lado esquerdo havia o candelabro, e na sua frente havia um outro altar, e a Bíblia vai chamá-lo de altar de incenso. Por ocasião do dia da expiação, sumo sacerdote adentrava ao coração do tabernáculo, a parte mais íntima deste santuário, chamado de Santíssimo Lugar. Ao adentrar no Santo dos Santos, ali havia a Arca da Aliança, e conforme a descrição do texto sagrado, dentro da arca haviam 3 itens: o pote com maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu, sua tampa chamada de propiciatório. E conforme a revelação dada a Moisés, na sua tampa, a tampa da arca, haviam 2 querubins esculpidos, um de frente para o outro, com as asas abertas, a extremidade das pontas do propiciatório, um de frente para o outro e a face voltada para o chão. Observe que diante desta verdade, o texto que nós acabamos de ler aqui esta noite se refere a um destes itens que fazem parte da mobília do tabernáculo, especificamente um dos itens que fazem parte do átrio, da primeira dimensão deste santuário, no qual a Bíblia vai chamá-lo de altar do holocausto. Quando nós olhamos para o altar do holocausto, nós entendemos algumas verdades. Já que é um culto da palavra, observe que o altar do holocausto era a maior peça do tabernáculo, feito de madeira de acácia, coberto com cobre. Sua estrutura era basicamente da seguinte forma: ele era quadrado, possuía cerca de 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e cerca de 1,5 metro de altura. À luz da tradição judaica, o altar do holocausto recebe outros nomes, há outras nomenclaturas, tais como altar de bronze, pois era de madeira de acácia, coberto de bronze; altar de terra, porque conforme a revelação dada a Moisés, esse altar era oco por dentro, e sendo oco interiormente, quando Israel acampava, esta parte oca no interior do altar teria que ser coberto com terra. Porém, esse altar também recebe outro nome, chamado de altar exterior, em contrapartida ao altar do incenso, que era o altar interior. Tendo dito isto, observe, meus irmãos, e partindo do princípio de que o tabernáculo de Moisés é um celeiro de revelações que se manifestam numa dimensão espiritual,
profética e tipológica, a pergunta que paira sobre nós aqui esta noite, sob esta ótica tipológica, é: qual a representação do altar do holocausto? A partir da linha de pensamento que, à luz da tipologia bíblica, o altar do holocausto é uma representação prefigurativa do Calvário. Olhando para o altar do holocausto, nós enxergamos uma representação no Antigo Testamento a respeito da cruz de Cristo, a respeito do Gólgota, a respeito do Calvário, a respeito do madeiro. Estudando sobre esse assunto, nós conseguimos perceber alguns indicativos, algumas semelhanças, algumas características que há no altar do holocausto e refletem na cruz de Cristo. Observe comigo, a palavra altar em nosso português, ela deriva do latim, a expressão altus, e recebe este nome porque o altar era algo construído em uma elevação, ou seja, não estava no nível da terra. Para o sacerdote depositar a oferta no altar do holocausto, ele subia uma rampa com cerca de 1,5 metros de altura, e subindo essa rampa, ele poderia depositar aquela oferta, indicando que este altar não estava no nível da terra. Da mesma forma, o altar de Cristo, chamado Calvário, também não estava no nível da terra. Em primeiro lugar, que ele foi crucificado no alto de um monte, que o texto vai chamá-lo de Gólgota. Segundo, seus pés não tocavam o chão, estava pendurado no alto do madeiro, ou seja, em um nível acima da terra. Segundo, observe que, conforme a leitura que fizemos, o altar do holocausto, ele era feito de madeira de acácia. Da mesma forma, o altar de Cristo, a cruz, também foi feito de uma madeira. Observe também que o altar do holocausto, conforme o texto em apreço, ele era quadrado. E aqui alguns aspectos dentro da numerologia bíblica. Primeiro, sendo quadrado, ele possuía 4 pontas. Perceba que a cruz de Cristo também possuía 4 pontas. Uma ponta para cima, outra para baixo, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Perceba também que a expressão que indica essas 4 pontas denota os seus pontos cardeais, indicando que, por ocasião do dia da expiação, quando o sacerdote depositava a oferta no altar, aquelas 4 pontas indicava que aquele sacrifício era capaz de atingir os 4 cantos de Israel, partindo do princípio de que a cruz de Cristo também possuía 4 pontas. Quando ele está pendurado no alto da cruz, o seu sacrifício não é em prol somente dos 4 cantos de Israel, mas dos 4 cantos da terra. Perceba também que a expressão 4 denota as 4 verdades centrais envolvidas na cruz. E que verdades são essas, Fábio? Redenção, expiação, substituição e reconciliação. Outro ponto que nós conseguimos enxergar, observe que há em pauta também o número 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura. Perceba
que o número 5 está ligado à cruz de Cristo, porque na cruz Jesus foi ferido em pelo menos 5 lugares, nos 2 pés, nas 2 mãos e no seu lado. Isso é tão extraordinário que quando nós olhamos para o altar do holocausto, nós enxergamos esta representação prefigurativa da cruz de Cristo. Tendo dito isso, eu gostaria aqui então de observar com os irmãos algumas verdades que há no altar do holocausto e que se manifestam na cruz de Cristo. Primeira verdade que quero destacar: observe que o altar do holocausto, ele era feito de madeira de acácia, mas conforme a revelação divina, ele era coberto de cobre. Perceba que no tabernáculo de Moisés foram utilizados 3 tipos de metais: ouro, prata e cobre. Tipologicamente, cada um desses metais possui representações. O ouro representa a glória divina, a prata representa a sua redenção, e o cobre representa a justiça de Deus. Observe que o altar do holocausto, ele era de madeira de acácia e coberto com cobre. E por que coberto com cobre? Porque há um princípio no mundo espiritual, qual, Fábio, da mesma forma, o altar de Cristo, ele revelava a justiça, pois representava o cobre e o amor de Deus. Isso é tão lindo que quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o Calvário, quando nós olhamos para o Gólgota, nós conseguimos perceber a manifestação do amor de Deus e da justiça de Deus. A cruz é o único lugar onde amor e justiça, onde justiça e amor se manifestam de forma extraordinária. E alguém pergunta: por que na cruz se manifesta o amor e a justiça de Deus? Isto se dá unicamente por causa do pecado. Interessante que quando nós olhamos para o pecado à luz da Bíblia, entendemos que o pecado possui 3 aspectos. O pecado está em 3 lugares. Primeiro aspecto, ele está diante de Deus, pois há um entendimento que todo aquele que peca contra o Senhor. Segundo, o pecado está na consciência do homem. Terceiro, o pecado está em sua carne. Houve no século passado um certo estudioso, um certo escritor cristão chinês chamado Watchman. E Watchman vai dizer que quando o pecado entrou no mundo, o governo de Deus foi danificado, sua ordem quebrada, sua glória esmagada, sua santidade profanada, sua autoridade rejeitada e sua verdade distorcida. Diante disso, o pecado se levanta como um dos maiores problemas, ou por que não dizer, como o maior problema da humanidade, sendo o pecado o maior problema da humanidade. A pergunta que paira é: como podemos resolver o problema do pecado? Como é possível resolver o problema do pecado de forma justa? À luz da Bíblia, há 2 maneiras.
de resolver o problema do pecado. Primeira maneira, tratar com quem pecou, isto é, tratar com o homem. Como é que o homem consegue resolver o problema do pecado? Sofra o julgamento, a punição, pereça e vá para a perdição eterna. Sendo assim, de sua parte, ele resolve o problema do pecado. Mas há uma segunda maneira de resolver o problema do pecado. E que segunda maneira é esta, Fábio? Tratar contra quem se pecou, isto é, tratar a respeito de Deus. E como Deus pode resolver o problema do pecado? Sendo Deus amor, Ele não ia permitir que o homem fosse para a perdição eterna sem primeiro liberar uma oportunidade. Isso é tão extraordinário que para Deus resolver o problema do pecado, nós tentamos ou podemos entender que para que isto seja resolvido por parte de Deus, há duas facetas em Deus que se manifestam. Quais são, Fábio? Amor e justiça. Para Deus resolver o problema do pecado, Ele tem que demonstrar amor, mas ao mesmo tempo Ele tem que demonstrar justiça. Para Deus resolver o problema do pecado, Ele tem que demonstrar que Ele é justo, mas ao mesmo tempo Ele tem que demonstrar que Ele é amor. E como isto vai acontecer? No alto da cruz, no alto do Calvário, no alto do Gólgota. É no alto da cruz que Ele revela o seu amor, mas também sua justiça. No alto da cruz, Ele revela que Ele é justo, mas também revela que Ele é amor. Quantos podem levantar as mãos e celebrar a Deus por isso? Mas como isto vai ocorrer? Como Deus pode resolver o problema do pecado, revelando sua justiça e seu amor? Perceba comigo, se Deus tivesse julgado o pecado do homem sem exercer misericórdia, Ele revelava a sua justiça e não revelava o seu amor. Se em contrapartida Ele ignora os pecados do homem, Ele ignora os pecados do homem sem julgá-los, Ele revela o seu amor, mas não revela a sua justiça. Então perceba, sem julgamento de pecados vemos amor, mas não vemos justiça. Com o julgamento do pecado vemos amor, mas não vemos justiça. É diante disso que na cruz Ele precisa unir amor e justiça, justiça e amor. Como Ele é amor e ao mesmo tempo Ele é justo, Ele se manifesta na cruz por intermédio de seu Filho amado, e Ele se revelando na cruz. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele revela o seu amor, mas Ele precisa revelar sua justiça. E como Ele revela sua justiça? Julgando o problema do pecado. É diante disso que Isaías entra dizendo que como ovelha muda, Ele foi levada ao matadouro, e sendo levado ao matadouro, os nossos pecados estavam sobre Ele, e levando os nossos pecados no alto da cruz, Jesus abre a boca e diz: Pai,
está consumado. Quando ele diz Pai, está consumado, é Jesus revelando suas duas facetas. Ele julga o problema do pecado, mas ao mesmo tempo seu filho morre na cruz, demonstrando que ele é amor, mas também é justiça. É justiça, mas também é amor. Isso é tão lindo, meus irmãos, que Paulo entende essa verdade, e ele vai descrever um princípio, Romanos 5:21, e Paulo vai dizer que a graça, ela reina pela justiça. Porque a graça reina pela justiça. Paulo está dizendo que a graça, ela não pode vir diretamente a nós, ela precisa passar por um caminho. E que caminho é esse? O caminho da cruz, o caminho do Gólgota, o caminho do Calvário. É por intermédio desse caminho que a graça, ela vem até nós. E ela vindo até nós, Paulo vai dizer que agora a graça reina pela justiça. Ou seja, para a graça reinar, ela tem que reinar de forma justa, pela justiça. E como é que ela reina pela justiça? Por intermédio de Cristo na cruz, com os braços abertos e dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele faz isso, ele revela seu amor e justiça, e revelando sua justiça, a graça pode vir até nós. É diante disso que Paulo vai dizer que agora a graça, ela reina pela justiça. Por que pela justiça? Porque nós entendemos que o Calvário é tanto graça e justiça, é tanto justiça e graça. Sim, quando Deus olha para a cruz, ele enxerga justiça. Quando nós olhamos para a cruz, enxergamos graça. Para ele é justiça, para nós é graça. Para ele é justiça, para nós é graça. E por que para ele é justiça? Porque Cristo morrendo na cruz, seu sangue é liberado, e se há derramamento de sangue, há remissão de pecados, justiça. E por que para nós é graça? Porque ele morrendo na cruz é dando oportunidade ao homem novamente, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, aleluia. É por isso que Paulo entende essa verdade, e Paulo em suas cartas faz questão de falar sobre a graça. É por isso que em Romanos 3:24 Paulo vai dizer que a justificação, ela é pela graça. Em Romanos 5:20 Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Romanos 6:14 ele diz que não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Em 1 Coríntios 15:10 ele diz: eu sou o que sou, e sou por causa da graça de Deus. Em 2 Coríntios 9:8 ele diz que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Em 2 Coríntios 12:9 ele entende que a graça nos basta, a graça é suficiente. Em Gálatas 1:15 ele diz que a chamada de Deus é pela graça, porque se alguém prega